Meninas, tudo bem? Eu sou nutricionista formada, tá? Faço pós-graduação em nutrição esportiva e obesidade. Como tá a alimentação de vocês? Mais ou menos? Altos e baixos. Meninas, a gente tem que ter muito claro na nossa mente que não adianta tudo que foi falado antes, não adianta fazer exercício sempre, ser regradinho na corrida, se a alimentação não acompanhar, tá? O que a alimentação influencia na performance de vocês? Tudo. É dela que vai vir a energia, é dela que vai vir o melhor rendimento, é dela que vocês podem ter uma grande prevenção de lesão. Então, assim, não adianta, faço minha corrida certinho, vou na academia certinho, mas a minha alimentação tá ó. Não vai ser tão bom quanto poderia ser. Às vezes vocês acham, não, eu já tô correndo bem, já tô bem, mas a minha alimentação não tá boa. Vocês vão perceber que se mudar a alimentação, vocês não estavam tão bem assim. Vocês podem melhorar muito mais, tá? E qual é a diferença de corredoras mulheres e corredores homens? As mulheres, elas têm a tendência de ter menos massa magra do que homens e maior percentual de gordura. A gente nasceu com esse quesito não muito bom, né? Outra coisa que a gente tem, ciclo menstrual. O ciclo menstrual interfere muito, tá? Então, assim, tem época do ciclo que a gente precisa de mais energia, tem época que a gente pode correr risco de mais lesão, tem época que a gente tem que se hidratar mais, então isso interfere muito. E além disso, a gente tem a deficiência de ferro, que é muito maior nas mulheres, por conta do ciclo menstrual, tá? Água, vocês bebem água? Muita? Não gosta de beber água? Cansa de beber água. Água, meninas, é muito, muito, muito importante. Ainda mais que a gente está com essa onda de calor absurda por aí. Então, assim, a água... Estou desidratada, o que pode acontecer? A gente vai ter maior fadiga, a gente vai ter maior risco de lesão, então é muito importante. As mulheres têm tendência de suar menos que os homens, mas mesmo suando menos, a gente perde mais potássio e sódio quando a gente sua. Os homens suam mais, mas perdem menos do que as mulheres, tá? Então, hidratação é de extrema importância também, tá? Não adianta a gente fazer uma alimentação regradinha e depois chutar o balde tudo de uma vez, que não vai funcionar, então é de segunda a sexta. Eu tô arrasando, tô seguindo a minha dieta tudo certinho, mas no final de semana tá uma loucura absurda. Então, assim, a gente tem que se controlar o máximo possível para os 7 dias serem padrões. Pode ser que na segunda, sexta, tô tudo perfeito, sábado, domingo, extrapolei. É melhor a gente deixar tudo mediano, mais equilibrado, do que um dia só a gente avacalhar tudo de uma vez, tá? Alguém aqui toma suplemento? Todo mundo? Mas por conta própria ou orientados? Ah, então tá bom. Suplemento, gente. Suplemento tá na moda agora, né? Todo mundo usa suplemento. Muita gente não precisa de suplemento, por isso que eu pergunto se você toma por conta própria ou não. Suplementos que são bons para corredores. Mulheres, o ferro é um suplemento que normalmente as mulheres precisam por conta do ciclo menstrual, então varia muito de mulher para mulher. Ômega 3, ele é muito bom para recuperação muscular também. Ele é um bom suplemento. Proteína, que é o famoso whey. O whey, ele só é necessário se você não conseguir atingir a sua meta de proteína do dia. E na maioria das vezes a gente consegue, tá? Então por isso que é bom ter um acompanhamento. Nem sempre você precisa gastar, porque o whey é uma coisa cara. Então às vezes a gente não tem necessidade nenhuma do whey, mas a gente toma porque é legal, porque é diferente tomar um suplemento, que a gente fala, pô, se eu tô tomando suplemento é porque eu sou atleta, porque eu sou boa. Então assim, às vezes não é necessário, às vezes a gente tá gastando dinheiro com aquilo, sendo que no almoço a gente já conseguiria bater essa meta de proteína, tá? O que a gente tem dos macronutrientes que a gente conhece? Carboidrato, proteína e lipídios. O carboidrato nada mais é para nos dar energia, então a gente precisa dele. Então, assim, mas eu já ouvi falar de dieta low carb. Funciona? Depende. Vocês vão ver que eu sempre vou falar depende. Por quê? A gente é muito individualista. Então, assim, para você pode funcionar, para você não. Para a sua estratégia funciona, para a sua não. Então, a gente não pode, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet também. Tá? A gente vê que cada vez mais existem 1 milhão de dietas diferentes, 1 milhão de dicas do que pode acontecer, do que você pode fazer, você não pode. A pessoa fala assim, não, mas para mim funcionar. Minha amiga fez isso e funcionar. Pode ser que funcione, não estou falando que nada funciona, mas às vezes para você vai dar um efeito reverso, vai dar totalmente errado, para você talvez, você não precisa de nada disso, você está gastando dinheiro, você está inventando coisa que não precisa. Tá? Uma dieta boa, gente, para qualquer esporte que você faça, é uma dieta normal, assim, é equilibrada.
é manter o café da manhã, o seu almoço bonitinho, o seu jantar, café da tarde. Não é fazer nada extrapolante. Então, inventei isso, porque isso aqui desinflama, isso aqui faz isso, faz isso. Às vezes não, às vezes a sua dieta equilibrada já faz tudo isso que uma coisinha que você viu na internet possa fazer, tá? Vocês têm dúvida de alguma coisa, alguma pergunta que vocês viram na internet, que vocês querem saber se é verdade ou não? Alguma dieta que não tá... Pode falar. Claro? Uhum. Tem uma amiga minha que faz avaliação e tal. Ela disse, não, eu estou fazendo a dieta do ovo. Aí tem uma outra que faz a dieta após as 18, na refeição da dieta. Sem carboidratos. Só líquido. Aí bate comida, bate tudo. Exato. Isso é bom ou isso é reverso? Não, isso não é bom. É, exato. Dieta do ovo. Gente, não existe dieta do ovo, tá? Assim, vocês não vão conseguir ter uma boa performance só comendo ovo. Ovo é bom? Lógico que é. O ovo é igual frango, tudo é pro dia a dia, para complementar a sua refeição. A sua refeição tem que ter carboidrato, proteína, verdura, legumes. Não adianta você largar as verduras e os legumes e fazer dieta do ovo. Gente, isso não funciona, tá? Vocês vão falar, não sei se vocês são da internet, a Virgínia fazendo o ovo dela, comeu 30 ovos por dia, Graciane Barbosa, 50 mil ovos por dia, tá? Elas não comem só aquilo, elas postam só aquilo, mas por trás elas têm uma estrutura de refeição totalmente diferente. Após as 6 horas eu não posso comer mais nada, porque engorda. Carboidrato à noite eu não posso, porque engorda. Gente, não existe alimento que te engorde, tá? O que engorda? É superávit calórico. Então, o que vai me emagrecer? É eu não comer pão à noite? Não, eu parar de cortar o pão da minha vida. Não, não existe nenhum alimento vilão, tá? É o que eu falei, é equilíbrio. Posso comer meu pão todo dia? Claro que posso. Posso comer meu chocolate todo dia? Claro que pode, desde que esteja calculado na sua dieta, porque você precisa, tá? Então, após as 6 eu não posso mais comer carboidrato de jeito nenhum, porque eu vou engordar porque eu comi um pão à noite. Isso não existe, tá? Você vai engordar se você comer mais do que você gasta, tá? Então, por isso que a gente precisa de um acompanhamento. Essas coisas de internet não funcionam, tá? Mitos, né? Então, existem... O jejum, tem gente que fala, não, o jejum é maravilhoso, e tem gente que abole o jejum de tudo. O jejum, ele é bom para casos específicos, tá? Então, pessoas com obesidade, que precisam de um período maior para se acostumar a ficar sem comer, para o corpo se acostumando com a redução de calorias, é um caso, tá? O jejum, ainda mais para vocês que correm, ele não é tão favorável. Por quê? Você não vai ter muita energia. Se você ficar com jejum, isso de fazer exercício em jejum, eu perco mais caloria, é mito, tá? Isso não é verdade. Então, eu vou treinar em jejum porque eu sei que eu vou gastar mais em jejum. Isso não é verdade, tá? O treinar em jejum também é de corpo a corpo. Tem gente que sente desconforto de comer antes de treinar. Aí você pode treinar em jejum, não tem problema nenhum. Mas não é porque você vai gastar mais calorias, tá? Isso não é verdade. Então, eu vou emagrecer mais se eu treinar em jejum. Isso não. Isso é questão de desconforto gastrointestinal. Tem gente que não gosta de comer porque sente desconforto, não se sente muito bem, se sente pesado, então o treino não rende, tá? Mas isso que, vou treinar porque realmente vou emagrecer mais, isso não é verdade, tá? Mas precisa abolir o jejum? Também não. Tem alguns casos específicos que é válido, mas são poucos, assim, em geral, eu mesma não sou muito fã do jejum, tá? Eu prefiro que você tenha uma alimentação equilibrada. Treinando em jejum, não tem problema, mas eu não gosto de jejuns longos. Tem gente que faz jejum de 12 horas. Isso eu não acho muito benéfico, até pelo efeito rebote. Você vai ficar muito tempo de comer. Quando você for comer, você vai querer tudo que você perdeu, que você não conseguiu, você vai querer repor agora, tá? Eu sou a já treinei todo dia 10, já fiquei 98 horas. Aham. Exato, existe. Tem pessoas que se adaptam super bem. Tem pessoas que não têm condição, que não gostam, não se adaptam, sente muita fraqueza. Então, é questão de adaptação. Tem gente que no começo, eu quero fazer jejum? Pode fazer. Não é prejudicial também, tá? Não tô falando isso, mas existem corpos e corpos.
Aham. Pode falar. Eu tenho 3 pontos para comentar que eu acho que são interessantes. A parte do jejum, eu precisei fazer uma época porque eu sou compulsiva alimentar. Então, nessa parte do psicológico me ajuda bastante. Mas quando eu iniciei na parte da atividade, ele realmente saiu porque eu precisava da energia do alimento. Então, eu acho que são realmente alguns casos pontuais, que é algo que eu queria acrescentar. Sim. A parte também, que acho que a palavra dieta é muito pesada sempre. Então, a gente fala, tem pessoas que falam, você não vai comer toda dieta. Não, não é que eu não vou comer toda dieta, porque eu como o que eu quero. Mas eu assumo a responsabilidade de gastar aquela caloria que eu tô comendo alguma coisa. Exato. Então, eu sempre falo, a dieta, em termos de dieta, parece que está restritivo de tudo sempre. Exato. Então, quando a gente coloca como plano alimentar, eu tenho sempre um plano mais fácil pra gente, e a parte da questão da balança, assim. O músculo, ele é muito mais pesado do que a gordura. E eu não sei, a gente vive numa sociedade que, eu preciso emagrecer com isso. Eu preciso estar com 60 quilos na balança. Balança, gente, eu sou contra a balança. 100% contra, tá? Porque existem biotipos e biotipos. Às vezes, você vê uma moça magrinha, fininha, ela pesa 70 quilos. Às vezes você vê outra que não é tão fininha, assim, tem os mesmos 70 quilos. E não tem problema. A gente tem que olhar no espelho e falar, não, tô me aceitando, tô bem assim, pra mim tá ótimo. Não importa se eu tenho 80, 90, 10 quilos, 20 quilos, não importa quanto que eu tenho na balança. Por mais que a gente compre os alimentos e outros macros, se a gente não suplementa, por exemplo, eu só bato a minha meta proteica com se eu atingir treinando, como a gente Sim, sem whey. se eu não tomar whey ou tal forma, Exato, é o que eu falei, assim, se você consegue bater na alimentação, ótimo, porque você não tem esse gasto a mais. Exato, muitas pessoas, por praticidade, também gostam, né? Sim. Por praticidade, hoje em dia, também é muito melhor. Então, às vezes, a gente está na correria do dia a dia, é muito mais fácil a gente pegar um whey, tomar, que vai se sentir bem, vai conseguir bater a meta. A creatina é muito boa também, tá, gente? A creatina é um dos melhores suplementos que tem. A única questão da creatina na corrida, que eles falam, é a questão que falam, a creatina engorda. A creatina não engorda, tá? Ela retém o líquido para os músculos, para a gente ter uma melhor performance. Às vezes, para quem corre maratona, não é tão favorável essa questão. Mas, assim, de performance, de creatina, é um dos melhores suplementos que tem, um dos mais estudados que tem, tá? Eu não gosto de whey, mas como saber quanto eu preciso dessa proteína de acordo com o volume que eu gasto durante a semana? Investimento em nutricionista. A gente fala, é um investimento, tá? Eu não consigo falar pra você, você precisa de tanto, porque você corre 1 hora, você não precisa de tanto. Porque eu preciso saber o percentual de gordura, o quanto que você tem de massa magra, eu preciso fazer todos os cálculos, saber o quanto que você gasta na sua corrida, como que são todos os seus dias de treino. Tem gente que vai no consultório e fala assim, eu treino segunda, terça e quarta de um treino, de um jeito, quinta e sexta de outro, sábado e domingo de outro. Em cada dia é um plano alimentar diferente, é uma rotina que você vai seguir diferente. Então, tem dia que você vai precisar de 2.000 calorias, tem dia que você vai precisar de 2.500. Aqui é 100 gramas de proteína no almoço, aqui já é 50. Então, isso varia muito por conta do seu dia a dia mesmo, que é mais corrido. Então, pode subir e descer o tempo todo, tá? Então, eu não consigo te falar, você precisa de tanto de proteína por dia. Não tem como, tá? Para nós que estamos fazendo sempre atividade, né? Eu sinto que no meu período menstrual, querendo ou não, eu sinto muito inchaço. Mesmo tomando água, a minha revisão é muito grande. Eu vejo no meu corpo, meias apertando. Então, assim, o que eu faço para melhorar isso no meu dia a dia? Principalmente nesses períodos. Eu sinto muita vontade de coisas que eu não sou habituada a comer. Então, assim, a minha rotina acaba sendo um pouco diferente nesses períodos. É o que eu falei, o ciclo menstrual, ele influencia muito aquela vontade de doce absurdo que a gente sente quando tá com o ciclo menstrual. Isso não tem o que fazer. Assim, é uma questão hormonal das mulheres que não tem como a gente controlar. Então, o que a gente tem que fazer? É se adaptar ao máximo possível. Então, no meu ciclo menstrual, eu sinto mais vontade de comer doce do que os outros dias. A gente ajusta. Então, é a semana do seu ciclo menstrual, eu vou colocar mais chocolate para você e tirar um pouquinho de outro lugar. No meu ciclo menstrual, eu sinto muito mais fome. A gente ajusta. Então, vamos tentar aumentar um pouquinho o seu treino para você conseguir comer um pouquinho mais. Então, assim, o ciclo menstrual dura a menstruação mesmo, uns 5 dias, 7, varia. Então, assim, a gente consegue adaptar esses 5 a 7 dias por questões, assim,
psicológicas nossa mesmo. Então, assim, não é que vai desandar tudo que você planejou o seu mês inteiro por conta de uma semaninha, 5 dias. Tá? Então, é questão de adaptar. Existe, eu prefiro muito comer doce de manhã no meu ciclo menstrual, eu quero comer à noite, eu quero comer um balde de... É costume. Então, a gente vai diminuindo aos poucos para você ir se acostumando e se adaptando com isso. Retenção de líquido é água. Porque, às vezes, é uma corrida que vou fazer naquele dia. Exato. E já meu rendimento não é... Então, o ciclo menstrual também, ele adapta muito de pessoa para pessoa. Tem gente que no começo do ciclo precisa de muito mais energia, então precisa comer um pouquinho a mais, mesmo que vai fazer uma prova, precisa comer um pouquinho a mais para ter essa energia. Então tem que usar um gel de carboidrato no meio, mesmo que a corrida não é tão longa, por conta do ciclo menstrual. Então vai variar do que você sente enquanto você está treinando, enquanto você está nesse período, tá? Então vai variando bastante. É muito comum a minha esposa, nos treinos longos, ter problemas intestinais. Eu não, A minha amiga. E aí eu queria entender quais alimentos ela pode passar a ingerir para minimizar essa chance e a não ingerir também para minimizar esse acontecimento, porque ela para direto às vezes. Então, o que acontece na corrida? Quanto mais a gente movimenta, mais o nosso intestino funciona. Então, é muito comum a gente sentir dor de barriga enquanto está treinando, enquanto está correndo. O que a gente fala? Se eu tiver uma prova, sempre testar os alimentos antes de fazer uma prova. Então, nos treinos, eu preciso saber exatamente quais alimentos eu tenho desconforto e quais não. Pré-treino, normalmente é carboidrato e proteína, tá? Então, a gente meio que padroniza esse pré-treino. Mas é aquele questão de pessoa para pessoa de desconforto. Então, se eu comer o pão, não vai rolar café. Se toma café antes de corrida, também vai dar um revertério ali, não vai ser muito legal. Ainda mais o café, junto com a corrida, com a movimentação, não vai ser tão legal. Então, assim, eu não posso te falar, come esse alimento, porque é questão de intestino de cada pessoa, tá? Então, assim, alimentos leves. Normalmente, pão a não ser que você tenha intolerância a algum glúten, alguma coisa assim, pão é um alimento que vai bem, assim. Comer um pãozinho, às vezes tem gente que come doce de leite antes, que é um carboidrato legal também. E ele não gera tanto desconforto. Então, é questão de você entender o seu corpo, principalmente antes de prova. Então, eu vou fazer uma prova daqui a um mês. Todos os treinos anteriores, um mês antes, já vai, esse dia eu vou tentar comer isso. Esse aqui não me caiu muito bem. Outro dia, eu vou tentar diminuir ou trocar o alimento para ver o que acontece com o meu intestino. Então, isso tem que tomar cuidado justamente por causa de movimentação, que o seu intestino vai trabalhar muito mais, tá? Meninas, a gente vai deixar o Instagram dela. Isso, tem cartãozinho ali também, se vocês quiserem, tá? Tá bom, meninas? Obrigada, viu? Espera que eu